Tá, aquele velho papo, você sabe qual é a pergunta que eu vou fazer, né? Quem é que está aqui a primeira vez? Opa, deixa eu ver. Vocês, tá. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, pessoal, a Micaelos... Te apresentou? Ah, é, tá. Meu nome é Francisco Della Vilhena. A Micaelos existe em várias cidades, você sabe disso, né? Não sabe? Sabe? A Micaelos, esse ano está fazendo 29 anos isso? Em agosto, que é 29 anos. Agosto, 29 anos. Tá. E ela existe, aqui é matriz, aqui em Santa Cruz, né? Da filial em Porto Alegre, Viamão, Lajeado, Farroupilha, Venâncio e São Paulo. Tá? Então, que vocês entendam que a Micaelos é o maior em termos de número de trabalhadores em Venâncio, que deve ter, né, uns 80. O Silvio falou que tem 80 e poucos. Chegou a mais de 100 já, antes da pandemia. E aqui, enquanto? Aqui já chegou a 80 e poucos, mas hoje deve estar uns 60 por aí, 60. Sim. É. O Enio é o coordenador de Santa Cruz, tá, pessoal? Você sabe ele, tá? Eu e a Ari somos coordenadores de todas as Micaelos, cada Micaelos tem coordenadores, tá? E que vocês saibam que a Micaelos é um centro, uma fraternidade holística, tá? Não é espírita. Tem gente velha aqui que ainda diz, eu vou no centro espírita. Não é centro espírita. Já que eles estão tentando dizer que eu vou doutrinar para não dizer besteira de povo. Não é que a gente não... O espiritismo é a base. Toda pessoa que chega para mim todos esses anos e quer se iniciar na espiritualidade, eu sempre falo, comecem pelo espiritismo. O espiritismo é a base de tudo que for ligado nessa área. Tá? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, busquem o conhecimento, tá? Busquem conhecer tudo que vocês puderem dentro da espiritualidade, dentro do ocultismo, dentro das filosofias, tá? É uma coisa que vai engrandecer muito a vida de vocês, tá? Eu não paro de estudar, eu estudo espiritualismo, eu tenho 68 anos e eu estudo espiritualismo há mais de 50 anos, tá? Eu me lembro que eu li o Livro dos Espíritos, eu tinha 18, 19 anos, quando me deu esse clique. Isso é uma coisa muito importante da gente sempre estar buscando. Hoje eu estou lendo um livro, até esse aqui eu emprestei para o E, mas eu não consigo vocês verem esse aqui. Esse aqui é de ocultismo, oculto. Tá? Se vocês me perguntarem o que eu me considero, o que eu me considero, eu já pensei em várias coisas, mas eu me considero um ocultista. Por que oculto? Porque todo conhecimento da história do planeta Terra se manteve oculto por vários motivos. Tá? Hoje eu estou lendo o do Papus, né, que é o fundamento da ciência do ocultismo. Papus foi um grande ocultista do século XIX, já morreu, e eles se conheciam mais ou menos naquela época. O século XIX foi um século muito importante para a história da espiritualidade do mundo. Foi ali que surgiram várias filosofias, várias pessoas buscando, mostrando o lado do ocultismo. Essa dupla aí, vou te contar. No século XIX surgiu o Espiritismo, no século XIX surgiu a Teosofia. Né? O que é a Teosofia? O budismo tibetano trazido para nós no século XIX foi Helena Petrovna Blavatsky. Bem na época, mais ou menos na época, né? Não é bem na época, mas digamos mais ou menos. O Espiritismo estava sendo criado e Blavatsky está trazendo para nós o conhecimento mais profundo da história espiritual do planeta. Foi Helena Petrovna Blavatsky que trouxe para nós. É muito bacana a vida dela, é uma vida assim sacrificada. Bom, mas também o casal Kardec também se sacrificou bastante para fazer o que fizeram. Mas Blavatsky
foi uma mulher excepcional. Ela foi para o mundo, ela com menos de 20 anos já estava pelo mundo afora. Ela casou com o general Blavatsky, né? Ela era ucraniana. Casou com o general Blavatsky, que é o sobrenome dela, e nem teve lua de mel, eu acho que se mandou. Acho que ela casou mais para ter. Não é que ela usou o cara, ele fez de propósito isso. Foi tudo planejado para que ela pudesse ter condições de viajar para o mundo e trazer para nós tudo que ela trouxe. Da onde que uma mulher conseguiria entrar num mosteiro tibetano no século XIX? Nunca na vida, né? E ela conseguiu. Ela sacrificou um monte de coisa. Eu não vou falar a vida dela porque vocês, né, a gente pode até um dia falar, mas existe as biografias e existe a professora Lúcia, que dá uma palestra da Escola de Filosofia Nova Acrópole, que dá uma palestra maravilhosa sobre a vida de Blavatsky. Escreveu uma peça de teatro. E uma peça de teatro. Pra cá. Ela veio para Porto Alegre? Não. A peça de teatro. Não, a Lúcia que teve. Falando em peça de teatro, vai ter uma peça de teatro em abril, a gente já comprou os ingressos, sobre a Allan Kardec. Tá? Aí o grupo vai ser transferido. O grupo de estudos vai ser transferido. Eu não sei se vai ser transferido ou se alguém vai dar o Não grupo. sei, porque o grupo é para todos os grupos. Ah, é online, dia 2? Dia 2 é online. Aí alguém que não vai, Santa Cruz. alguém dos líderes que não vai, né? A gente. Depois é que os mentores vão decidir isso. Sim. Então, eles já pessoal, decidiram, né? Pelo menos que deram as datas. sim. Então o que acontece? Acontece que tudo que esses livros que a gente lê, a gente começa a ver coisas que a gente nem imagina, de pessoas que surgiram, passaram pelo mundo e fizeram um monte de coisas e a gente nem imagina que fizeram, que trouxeram. Mas as ligações que tiveram, olha só, sempre tiveram ligação com a Cabala, tá? Com a teosofia. Tá, antes de falar sobre Cabala, o nome certo é Kabbalah, tá? Não é Cabala. Mas a gente fala Cabala, senta aqui agora. Mas todo mundo virou o termo de Cabala, mas não se fala, o termo certo é Kabbalah. Então sempre tu vê as pessoas envolvidas com a Cabala, envolvidas com a alquimia, envolvidas com a teosofia, envolvidas com a maçonaria, né? Esses ocultistas que surgiram no século XIX, tá? Principalmente na Europa e Estados Unidos, né? Então eu já li muito sobre todos eles, mas eu não me lembro de todos os nomes, né? 500 mil nomes, mas tem nomes que são muito fortes, né? No caso Eliphas Levi, né? No Papus, que eu estou lendo o livro dele, e aí vai, eu mesmo ele, né? Muitos nomes que eu nem imaginava que existiam. Muita coisa. Então havia essa busca pelo conhecimento do ocultismo para que as pessoas se despertassem e traziam para os outros esse conhecimento. Muitos não trouxeram, muitos criaram, muitos faziam, alguns usavam as forças e energias, o magnetismo para fazer, até para ganhar dinheiro, muitos usavam, abrindo clínicas, né? O mesmerismo de Mesmer, né? Que fazia muito isso aí. Mas tá, vocês têm alguma pergunta, os novinhos aí? Vocês querem fazer, eu estou fazer? Não? Tem ou não tem? Não? Vocês estudam alguma coisa de espiritualismo? Sim. Que legal. Tu quer falar alguma coisa? Não, até tu falou sobre os livros de ocultismo, né? Eu tô lendo o Hospital do Futuro. E a Cristina Cairo fala muito de que realmente estava tudo muito escondido, assim, né? O primeiro livro que ela foi lançar, ela não conseguiu lançar como autoajuda ou da área da espiritualidade, porque a editora não aceitou, e dela teve que lançar como livro científico, ficção científica. Sim. Para poder... De De onde é que ela é? A Cristina Cairo é de São Paulo. São Paulo. Está viva ainda, é recente? Sim, isso. Tá. Ela fala bastante de... Linguagem do corpo. Isso, linguagem do corpo. Aham. E vocês, alguma coisa? Querem falar? Não? Ninguém queria falar nada. Mas se tiverem, pode perguntar, viu? Essa Blavatsky que tu falou, eu já li os doutrinas secretas dela.
Meus parabéns, porque eu não consegui ler. É bem difícil ler, né? É. Porque ela fala muito do hinduísmo, né? É. Daí tem que ter muita referência. Na né? realidade, pessoal, meu conselho é não leia Helena Blavatsky. Ah, mas o que tu está dizendo? Não, leia os discípulos dela. Annie Besant, Lev Bitter, Jnanajadasa, Krishnamurti, aí vai. Né? Aí os discípulos pegam aquilo que ela trouxe e mostram para o mundo de uma forma melhor. Tá, mas só para explicar por que será que é o ocultismo? Tá? Por quê? Um dos motivos é para fugir da igreja. Um dos motivos. Que a igreja, nesses séculos todos, esses 2000 anos, queria acabar com tudo que fosse fora dos dogmas dele e das doutrinas deles. Né? Agora, a biblioteca da igreja está cheia de coisa ocultista. Tá? E esses termos, para eles, era considerado doutrina ou filosofia pagã. Tudo que não era cristão era pagão. Tá? Cristão definido por eles. Definido por eles. É. E outros motivos é porque tu começava a ter conhecimento de forças e de energias que não poderia todo mundo usar de forma assim, né, aleatória, porque poderia usar para o mal. Né? Inclusive, vocês vão ver Helena Blavatsky falando. Só por isso. Estou falando vários motivos. Né? Helena Blavatsky era contra a mediunidade, porque ela dizia que a mediunidade podia se vulgarizar e podia as pessoas usarem de modo errado. Realmente, existe isso. Existem pessoas usando para o lado do mal, é evidente que existe. Tá? Que nem a internet. Tá? Mas as coisas não são bem assim. Vocês verem a história de Kardec e a esposa dele, Madame Boudet, o que eles fizeram para criar, para codificar o espiritismo, eles não criaram. Eles foram os intermediários, aqueles que, vocês sabem alguma coisa, né, sobre a vida do casal Kardec. E sempre destacando que não foi só Kardec. Kardec teve seu momento e Madame Boudet, a esposa dele, os dois fizeram muita coisa. E depois que Kardec desencarnou, ela fez muita coisa. Ela propagou muito o espiritismo e defendeu não só Kardec, como o próprio espiritismo de divulgação. Eu bato muito nisso porque na história, pessoal, tudo que vocês souberem de cientistas, de pessoas famosas, sempre a mulher nunca foi né, propagada, nunca foi dita, reconhecida, desculpa o termo. Isso até hoje é assim, até hoje ainda é assim. Não, mas hoje ainda tem uma luta, ainda existe alguma coisa. Ainda tem. Né? E vocês sabem, eu sempre falo nisso, como é que aquelas, as 3 mulheres que foram as que fizeram com que hoje foi a Lua. Estrelas né? além do tempo. Estrelas além do tempo. Lá em Gramado Canela, 3 negras, ainda por cima mulher negra, as 3 de um conhecimento fora, como engenheira, física, e elas que foram responsáveis pelo homem na Lua. Mas ninguém falou nada. Agora vocês vão lá em Canela, na NASA, a gente viu lá, está lá o retrato das 3, né? E bacana. Painel. Né? E até no filme, no momento que o astronauta alguém foi apertar o botão para lançar o foguete, ele disse, chamou uma delas, eu posso ir? E ela que disse, pelos meus cálculos pode. E aí que ele foi. Né? Mas foi porque ela também foi caruda, né? Sim. Porque não queriam dar espaço para ela. Não podia ir nem no banheiro porque era só de branco. Sim, tinha que caminhar. Tinha que caminhar. Lá no outro prédio. Um filme maravilhoso, super bonito, e tu vê o que a humanidade é capaz de fazer. Bom, Até hoje. está fazendo agora, nesse momento, um monte de gente morrendo de fome, bababá, não vamos tocar nesse assunto porque é complicado. Não é complicado não. É bem Não grave. tem nada complicado. É bem simples. Um Maldade. preserva a vida, o Ou outro não preserva. desrespeita a vida. É. Simples assim. Não tem nada complicado. A Ari me mandou um filme hoje que eu estava no consultório lá, na clínica, lá comecei a ver o filme e comecei a chorar. Porque o filme realmente toca a gente o que está acontecendo nesse momento. Né? Que não tem. O pior. Não tem explicação. Justificar o injustificável. Não, pessoal, o pior do que está acontecendo, do que está sendo feito, é o mundo demorar tanto para fazer alguma coisa. Isso aqui está pior ainda. Né? Esperar matarem 20, 30 mil pessoas, crianças, mais de 10 mil,
E ninguém fazia nada, fica batendo papo. Enquanto eu estou aqui com esse, não, o que tu acha? Está morrendo ou 10 ou 20 ou 30. Quer dizer, tem Porque que as ser. pessoas estão considerando justificável. Sim. Então, pessoal, o que eu digo a vocês, busquem estudar, busquem isso que eu estou falando para vocês e para todo mundo. Né? Aqui nós estamos para aprender. Vocês aprenderem, eu aprender, nós aprendemos, nós ensinarmos, vocês ensinarem. Tá? Ninguém aqui está numa situação de um melhor que o outro. Não, não existe isso. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Tá? Porque o mundo, a gente está aqui no plano físico por algum motivo. Né? E digo a vocês, tudo que eu e a ADE fizemos até hoje, que os coordenadores têm feito até hoje, que todos aqueles que se destacam nos centros da fraternidade holística, eu estou falando da Micaelos, né? Não estou falando só da Micaelos, é por amor, é para te ensinar os outros, para te ajudar os outros, para te aliviar o sofrimento de todo mundo que tu pode. A nossa vida, minha e da ADE, acredito, dos coordenadores ou de todos aqui, é sempre, as pessoas estão nos buscando, sempre pedindo ajuda, todo dia. Mais de 1, 2, 3, 4 pessoas. Ou é no celular, ou é de alguma forma. Eu sou médico, eu atendo, sou pediatra, e entra a mãe ali com a criança, doutor, não sei o que lá. Eu já sei o que é, eu sinto o que é, que não é uma coisa para médico. Né? Mas é lógico que tem que ter um olhar, um cuidado, porque isso aí eu digo não só nesse sentido, como qualquer pessoa que for se queixar para vocês de alguma coisa no futuro, vocês vierem, né, trabalhar, lutar pelos outros, também pensar na parte médica, porque às vezes se confunde muito doença com o lado espiritual. Né? Então a gente tem que ter muito tato para isso aí, tem que ter muito cuidado para saber, olha, vai na Micaelos, mas vai no médico também, dependendo da situação. Tá? Sim. Para quem está pela primeira vez, né, já deu uma introdução aqui citando vários livros, vários autores, várias fontes diferentes, né, de conhecimento sobre a espiritualidade. Então, isso justifica o nome, né, holístico que nós temos. E o nosso grupo de estudos, ele funciona desta maneira. Como toda Micaelos, né, a definição do que vai ser falado e a fonte do que vai ser falado em cada grupo de estudos, é tudo determinado pelos mentores da casa. Tá? Então, não somos nós que escolhemos, hoje vamos falar sobre tal coisa. Essa definição sempre vem dos mentores. Mas as fontes são variadas. Um dia a gente fala sobre questões do espiritismo, outro dia sobre a cabala, outro dia sobre, né, budismo, teosofia, enfim, né, e assim por diante. Tá? O conjunto de conhecimentos que uma parte, né, dos conhecimentos que a gente estuda foi recebido pelos, né, através dos nossos mentores, que se chama então Logoseu. E hoje, inclusive, nós vamos usar, né, o livro que fala sobre isso, que é o Fundamentos da Filosofia Logoseu. Uma parte dele nós vamos estudar hoje. E então sempre, a cada dia, cada momento que nós temos o grupo de estudos de acordo com o cronograma, né, a gente questiona os mentores sobre o que vai ser falado, qual vai ser a fonte. Às vezes a gente usa um livro, às vezes a gente usa a gente chama de caderno, né, onde a gente tem as anotações do que nós recebemos deles, né. Às vezes eles dizem que é intuitivo, né, que durante o grupo de estudos vão surgir questionamentos ou nós vamos receber essa informação do tema, né, ao longo do próprio estudo. Tá? Então vai ser sempre muito variado nesse sentido, para vocês entenderem como é que funciona. Né? Porque às vezes pode pensar, tem uma sequência, né, de assuntos que vão
um é pré-requisito para o outro, que as coisas vão tendo, né, sempre essa sequência no crescente, não é bem assim. Tá? Em alguns momentos, a gente percebe claramente que o tema que está sendo trazido é muito significativo para o momento em que está sendo vivido, seja no país, né, seja no mundo, seja nós aqui, né, o grupo em si, que está precisando receber determinada abordagem, né? Então a gente confia plenamente naquilo que eles determinam, porque eles sabem o motivo de que aquele assunto está sendo abordado naquele momento, né? E por que não outro. Tá? É só para vocês entenderem como que funciona. Isso tanto aqui no grupo presencial quanto nos grupos que a gente tem que são online. Tá? Então, como o Francisco falou lá no início, então a gente tem pessoas que também pertencem a Micaelos e estão em outras cidades, né? Algumas em outro estado, para que essas pessoas também possam participar do grupo de estudos. A gente começou isso na pandemia por imposição, né, por necessidade, e mantivemos depois com essa divisão, né? Uma vez no mês a gente faz presencial aqui em Santa Cruz e a outra vez, o outro grupo, ele é feito online para que todos possam participar, independente do local onde estejam. Tá? Então, quem participa aqui presencial tem, claro, né, a possibilidade também de participar online. E eles ficam gravados, esses grupos online ficam todos gravados, aqui a gente também tenta, né, no presencial, para depois poder disponibilizar para outras pessoas. Temos aí voluntários que nos ajudam, né, Carol? Fazem né, ajustam ali a gravação e depois a Carol posta no canal do YouTube. Tá? Isso no Face, né? No Face também tem ou não? No Face tem que botar o link daí, né? Para poder acessar. Pro YouTube, né? Pro YouTube. Tá. Então, se vocês quiserem eventualmente acessar aqueles que já aconteceram, né? É só procurar no YouTube, lá botar Micaelos, que vocês vão achar, né? Um pouco menos de rugas e cabelos brancos, mas estamos aí, não gravando a todo esse tempo, né? Mas insistindo. Mas eles encurtaram o Natal. Há 29 anos. Para rebojar de novo, não sei se foi. Bom, então, como eu falei hoje, né? A gente teve olhando essa foto aqui, Chico. Barrindo que ela. Aí é bem. Quantos anos faz isso? Aí é bem guriazinha, né? Viu? Já Bem jovenzinho. Que ano foi isso? Tá igual? Putz, puxa saco. Puxa saco. Ela só mudou a cor do cabelo. É. Mas escuro. Que ano foi isso aí? Não sei, 90. 90? Onde morava no Cabelário? 99. Tinha 5 anos. Tava entrando na casa ali. Eu não fui no lançamento. Tá, você sabe que atrás tem errado ali, né? O cara botou Tá, que a gente era esquece. psiquiatra, né? Bom, então esse livro aqui, Fundamentos da Filosofia Lagosiana, ele é uma parte do conhecimento que nós recebemos mediunicamente, tá? E que os mentores organizaram desta forma. Eles passaram o conhecimento para nós e eles filtraram do que eles tinham nos passado, o que deveria constar neste livro. Tá? A ordem dos assuntos, tudo determinado por eles. Então hoje eles pediram para que a gente falasse sobre o capítulo. Esse livro, claro, tem na nossa biblioteca, né? Quem não sabe, nós temos uma biblioteca aqui. Então podem ser retirados, né, os livros para estudo em casa. E esse aqui é um deles. Então eles pediram para a gente falar no capítulo 8, que se chama Forças Litale, com este nome, né, a não ser os mais
antigos, que estão aqui desde os 5 anos. Os mais antigos, os outros talvez não, outras pessoas não tenham ouvido falar. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa lembrar, né, que essas forças elas agem sobre as energias. E aí, para falar sobre as forças, a gente precisa lembrar um pouquinho quais são as energias, senão não vai se compreender muito bem, né, como se faz essa... E entender de vibração também. Então, existem, de acordo com a filosofia logosiana, né, de acordo com esses conhecimentos, existem 3 tipos de energia, que elas, em diferentes proporções, são o que compõem tudo que existe no universo. Em todos os planos e dimensões. Tudo que existe tem essas 3 energias, que é a energia vital, a energia orgânica e a energia matéria. Então, essa cadeira aqui é feita, né, tem essas 3 energias, vital, orgânica e matéria. Eu, cada um de vocês, obviamente, né, tenho a energia vital, energia orgânica e energia matéria. Obviamente, nessa cadeira tem muito mais energia matéria do que energia orgânica. Se for comparar com o corpo físico. Porque a necessidade é diferente. Né? A cadeira não tem necessidade de metabolismo de órgãos, né? de se alimentar, de excretar, enfim, de nada disso funcionar. Não tem um cérebro, né? Então, a necessidade de energia é outra, mas ela, se ninguém usar, mesmo assim, ela vai com o tempo, né, ter um gasto, né, disso tudo, mesmo que ninguém use. Assim é como a gente enxergar na natureza, tudo, absolutamente é feito pelas mesmas energias. Tá? Então, onde estão essas energias? Estão aí, né? No que a gente aqui diria no ambiente, no ar, né? A gente fala aqui no plano físico. Então estão em todos os planos, em todo o ambiente dos planos espirituais, tá? Plano físico, plano astral, plano mental, todos eles têm essas energias disponíveis para tudo que existe poder, né, fazer essa manutenção, digamos, da sua existência. Tá? A energia vital é a energia que a gente faz uma troca, digamos assim, não é bem uma troca, né? Absorve. Sim, mas utiliza. Ela é como se fosse o nosso oxigênio, se fosse comparar com o funcionamento do corpo físico. Tá? A energia orgânica, ela é a que dá a vitalidade para os nossos órgãos. Definição. Né? Como se a gente fosse trazer aqui para o nosso corpo físico também essa diferenciação, como é que é o coração, como é que é o rim, como é que é o estômago. Eles vão funcionar de maneiras diferentes, vão ter as suas especificidades. Então quem faz isso, né, é a energia orgânica. Tá? E a energia matéria é o que dá a solidez, digamos assim, a consistência, né? Eu sempre dou um exemplo, mas um exemplo bem... Mas é interessante. Bem rústico. Eu faço assim, ó, que a energia é um liquidificador, tá? A energia matéria seria o liquidificador. Em si. Né? Em si, a matéria.
Tá? A energia vital seria quando tu bota na luz. Eletricidade. E a energia orgânica seria aquele liquidificador. Funcionamento para que ele serve. Tá? Então, mas eu estou falando de forma bem rústica. É fácil de entender. A ideia é essa. A gente popularmente fala assim, ai, fulano chegou, ele tem uma energia tão boa, né? A gente se sente bem perto dele, tem uma energia boa, ou o contrário, né? A pessoa saiu daqui, ai, deixou uma energia pesada, né? Tava ruim, perto da pessoa a gente se sente, parece que foi sugado, coisa e tal, né? Dá uma ressaca. Ou a gente diz, a pessoa vai ter uma situação importante na vida e a gente diz, boas energias, né, pra ti, coisa e tal. Isso são expressões não tão populares, não só populares, né, mas em algumas áreas que a gente vai estudar, vai se falar dessa maneira também, né. Os mentores dizem para nós que, de fato, a gente não passa energia de uma pessoa para outra. A energia, ela está no ambiente, disponível, e cada um vai fazer a absorção daquela energia de acordo com as suas condições. E essas condições têm a ver com a saúde deste espírito, né? Então, quando a gente está encarnado, essa saúde corresponde também ao corpo físico, depende também do corpo físico. E quando a gente não está encarnado, daí tem muito a ver com quem a gente é, de fato. Né? As nossas características, então, entre qualidades, defeitos, né? Que vão fazer com que o nosso espírito esteja em melhores ou piores condições de absorver, né, as energias. Outras questões que interferem são justamente os problemas espirituais. Então, se tiver uma ação de uma magia que prejudique a pessoa para absorver energia, né? Se tiver um obsessor, se tiver outros problemas, né? Que a gente, não sei se todo mundo conhece, mas enfim, aparelhos e outras questões que podem fazer interferir. Tá? Aqui também outras questões que a gente não precisa falar como doença, mas como hábitos, né? Tipo consumo de álcool, né? De alguns alimentos, enfim, que também interferem em tudo isso, tá? Como a carne, por exemplo. Então são várias coisas que mexem, né, com a nossa capacidade de manter a harmonia, de manter uma boa equilíbrio energético, né? Seria. Tá? Essas forças aqui, que é o assunto, as forças vitais, elas agem justamente, né? A gente vai ver que tem tipos de forças diferentes que vão agir justamente nessas três energias. Então, tem uma força que vai agir na energia vital, uma força que vai agir na energia orgânica e outra na energia matéria. Na verdade, eu até, para simplificar, eu falei errado. Eles não agem na energia, eles agem ali para melhorar a absorção da energia, porque a energia sempre é inalterável, digamos assim. Tá? O que muda é a nossa capacidade de absorver. Então, quando a gente está, por exemplo, com uma pneumonia, um vidente, uma pessoa que tem uma vidência dessa característica, ele vai poder enxergar o nosso pulmão um pouco mais pálido, né? Com menos vitalidade. Aí vai ver ele está com menos energia orgânica, porque ele não está conseguindo manter essa absorção. Só para dar um exemplo.
pessoa que tem uma ação, uma magia, que interfere nos chakras, que absorvem a energia vital, né, também vai acontecer isso. A pessoa vai se sentir muito mais pesada, muito mais cansada, muito mais difícil, né, de enfrentar as situações e um esgotamento, né, muitas vezes, porque ela não está conseguindo ter a energia vital que é precisa para circular por tudo, e assim por diante. A energia matéria, ela vai se alterar basicamente pelos nossos defeitos. Então, a absorção da energia matéria. Sempre que a gente tiver um defeito, a gente já tem uma alteração na vibração, né, ao nosso redor. Assim. Então, aquilo que a gente diz, a pessoa tem uma energia boa, na verdade é uma vibração boa, né, não é a energia que é boa. Quando a gente diz que a pessoa tem uma energia ruim, a gente está falando que ela está vibrando, né, de uma forma baixa. Então ela bagunça toda a energia que tem no ambiente e aí, consequentemente, a gente não consegue absorver tão bem porque está tudo bagunçado, né? Então, isso tudo são exemplos grosseiros, tá, gente? Não é bem ao pé da letra, né? O Francisco deu o exemplo do liquidificador e eu sempre dou o exemplo em relação a essas energias e a organização do ambiente, né? Eu dou o exemplo de uma estante, assim, com um monte de papelzinho colorido, né? Então a gente tem umas pilhas, assim, de papelzinho, vamos ver, branco, que seja energia vital. Aí no outro lado tem bem organizadinhas as folhinhas dos papéis amarelinhos, que é a energia, estou chutando aqui, tá? Dando exemplo. Que fosse energia orgânica, e do outro lado a gente vai ter lá em vermelhinhas as folhinhas da energia matéria. Tá tudo bem direitinho na estante, cada um no seu devido lugar organizado. Aí daqui a pouco vem um vendaval. E as folhas voam por tudo. E aí tu precisa de 15 folhinhas brancas, mas elas estão todas misturadas. Tu não vai pegar ali direto as 15 folhas, tu vai ter que procurar no meio daquela bagunça, né, para achar as 15 folhas que tu precisa. Então é mais difícil, requer mais esforço. Essa desorganização do ambiente, né, da energia no ambiente, ela se faz muitas vezes pela presença de alguém que está com uma vibração ruim, uma vibração muito baixa, né, ao seu redor, e aí ela faz esse tumulto ali, faz essa ação. A magia do mal também pode fazer isso. Magia do mal também pode fazer, né? Então, no próprio ambiente, né? Então é um pouco isso que a gente sente de diferente. Não é que a energia é ruim, a energia é a mesma, ela só foi desorganizada naquele espaço, né? Naquele ambiente. Tá? Então, quando eu tenho lá um defeito X, né, independente de qual seja, eu vou fazer eu vou vibrar, né, de uma forma mais pesada. E isso, então, vai causar para mim mesmo um desconforto, né? E vai causar esse efeito no ambiente ou, né, essa percepção em outras pessoas. Tá? E aí, isso é da energia matéria. Tentando ser bem resumida. Mas a aura, existe uma coisa chamada pseudo-aura astral, que é a emanação desses defeitos. A pessoa, ela é ciumenta, tá? Por exemplo. Então ela vai ter uma vibração dos ciúmes sempre constante. Quando ela está com ciúmes, aquilo piora a situação. Ela para de ter ciúmes, ela para de ter a sensação, não de ter o defeito. Então sempre vai ter uma aura e uma cor muito legal. E aí a manifestação do defeito também deixa um rastro. Mesmo quando a pessoa não está manifestando, né? Que é a pseudo-aura. Sim, ela vibra
manifestando, vai ser. Aí ela entra no ambiente mais com intenso raiva, com ainda. ódio, com inveja, com o que quiser, vai mexendo. Se ela sente aquilo, piora ainda a situação. Eu estava pensando na sábia azul, Ah, tá. que é o que fica, né? Sim. Sim. Fica e vai crescendo. Então, falando das forças, finalmente, como diz aqui, existem 3 tipos de forças Lithali, que é um nome de origem atlante, cada uma atuando especificamente sobre os 3 tipos de energia do universo, como eu falei no início. Então, elas também podem ser chamadas de forças positivas. Então, os 3 tipos das forças Lithali, uma delas é a força Zeta, com Z, Zeta. A outra é a força Gama. Alguém lembra qual é a terceira? Delta. Gama, Delta e Zeta. A força Zeta, ela eleva a vibração da energia Azilpe, que é a energia matéria, tá? Promovendo a destruição definitiva de bloqueios ou traumas e a destruição temporária desta ave, que é a vibração, que é a emanação, né, que sai do seu jogo astral, que o Francisco falou. Preste atenção, gente. Eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Em função da minha raiva, de existir a raiva em mim, eu tenho sempre uma vibraçãozinha, eu emano sempre, né, a partir dessa vibração baixa, uma coisa permanente, que fica como se fosse, de novo, se alguém tem uma boa vidência, que vai enxergar a aura ao meu redor, vai ver umas manchinhas, né, ou umas partes da minha aura que a cor, vamos dizer assim, ela é mais desbotada, né, ela não tem brilho, tá? É como se tivesse uns vulcãozinhos, e daí quando tu toma aquela coisa que te ativa o defeito, daí ele entrasse em Daí alguma coisa aconteceu que eu fiquei com muita raiva na hora, né? Daí essa emanação ela vai aumentar, porque eu tô na hora acionando o botãozinho lá da raiva, tá? E de onde é que vem a luz que dá cor para isso? De onde que vem a luz? Tem uma cor, ela pode ser opaca, ela pode ser feia, ela pode ser o que quiser, mas existe algo que tenta passar por aquilo, mas não consegue. Você se lembra quando a gente vai ver o eclipse, quando vai ver? Não, nunca mais vi, nem quero ver. Tu bota um troço fumê, né? Aquele fumê impede a luz de passar. Da onde que vem essa mínima luz que passa pela aura pseudo-astral? Você sabe, você já estudou isso? Ninguém lembra? Olha, pessoal, eu não lembro de muita coisa porque eu não estou decorando. Principalmente quando a gente fica muito tempo sem dar aula sobre isso, né? A aura búdica. A aura búdica, que é a aura verdadeira, né? É a verdadeira aura que fica lá no... Não é pseudo. Não é pseudo, é verdadeira. A pseudo é aquela que a pessoa cria com seus defeitos. Tá? Então, o ser que não tem mais defeitos, quando uma pessoa olha, mas que luz, porque é a aura búdica do ser que sempre esteve ali, mas não é manifestada porque a pessoa não está naquela dimensão ainda. Porque Todo mundo tem essa luz, né? Só que sim. Mas ela fica ofuscada pelos defeitos. Todo mundo é Deus, né? Nós somos filhos, nós somos centelhas de Deus. Tá. Então, ali falou que a força Zeta, que é um dos tipos das forças Lithali, é capaz de mexer com a vibração, de destruir essas emanações, tá?
e de destruir alguns bloqueios. O bloqueio é quando eu tenho um defeito por muito tempo, com muita intensidade. É como se fosse uma cicatriz muito profunda, né, no meu corpo espiritual, tá? Então ela fica como, né, precisa um reparo, digamos assim, tá? Então aquilo faz com que a pessoa tenha muita dificuldade de lidar, vamos dizer, até mesmo com esse defeito, porque tem uma coisa bloqueio. Muitas tá? interações, não é só uma. Então, com essa aplicação desta força, a gente consegue mexer no bloqueio. A gente não vai tirar o defeito da pessoa. Não existe absolutamente nada que consiga tirar o defeito de alguém. Só alguém. Né? Só a própria pessoa. É de dentro para fora, do espírito. Né? É uma ação dele mesmo de destruir, de fazer essa mudança, né, interna. Tá? Não existe nada que vá fazer isso. Nenhuma magia, nenhuma força, nada. Tá? Assim como não existe fórmula mágica para emagrecimento. Tá? Não estraga. Eu estava vendo hoje uma propagandinha de um remedinho que toma e queima as gorduras e se emagrece. Ai, que maravilha, né? Fácil. Não precisa fazer nada. Pra comer tudo e Pode comer doce, sorvete, ficar deitado, você vai ver. Eles usam no trabalho de cura, eles vão sanar alguma cicatriz referente a alguma força. Força. Sim. Essa é a força então que eles usam. É uma delas, né? Isso. No trabalho de cura, quando eles vão sanar. Eles usam também muito a força gama que atua na energia orgânica, né? Sim. Isso tudo nós vamos falar hoje, viu, pessoal? É sobre passes e aquela. Como é que o pessoal usa? Reiki. Reiki é o nome moderno de um troço que existe desde o Egito. Então, a força zeta, o que faz? Ela eleva a vibração, porque o defeito, as emanações, elas são baixas vibrações. De novo os exemplos, como se a gente, sei lá, tivesse que rodar lá as pazinhas do ventilador, né, numa velocidade X, e aí ela começa a rodar, né, mais lentamente, tá? É uma vibração mais pesada, tá? Então, quando a gente aplica essa força, a gente aumenta de novo a vibração e com isso, entre aspas, a gente dissolve, né, isso que ficou ali meio integrado. Por isso que a pessoa entra com a sua pseudo-aura astral escura, entra no centro espírita, no centro de Umbanda, sai de lá. Na igreja. Na igreja também, que é aproveitado em todos os momentos. Tá? E sai planando, que coisa boa, sou aí na esquina, encontra o vizinho com uma desgraça pronta, né? Já preteou de novo o negócio, já escureceu, Os né? livros de Chico Xavier de André Luiz, se não me engano, acho que é nosso lar, eu não me lembro agora, o que acontece. Os espíritos agem no padre na hora que ele vai dar a hóstia. Então as pessoas vão tomar a hóstia e a hóstia é iluminada com energias e a pessoa toma e é um tipo de passe, a força que dá. E aí o padre estava pensando nas economias, eu estou falando que tem sido bonito, foi eu que inventei. Aí o padre não está preocupado com nada, ele está preocupado com dinheiro, não sei do que, ele estava escura a aura dele. Aí os espíritos vieram e iluminaram o braço dele para não haver o que ele estava pensando. Não quer dizer que ele seja pago. Pode ser em qualquer lugar. A pessoa gente mesmo, né, quando vem trabalhar na casa, eles precisam fazer também. Faz uma limpezinha, né? Até pelo fato do consumo de carne, álcool, etc e tal. Um dos motivos, olha só que legal, que na Umbanda, pessoal, ou no Batuque, ou no Candomblé, é feito o ritual. Que as pessoas, vocês podem ver, no início dos trabalhos é feito todo o ritual de cada entidade, de cada orixá, para na realidade as pessoas entrarem em outra vibração e elas
são limpas a sua aura, para poder lidar com as pessoas. Não adianta tu lidar mal com as pessoas vão chegar a sentir pior que tu saiu, né? Então o ritual ajuda. Aqui na Micaelos, como não tem ritual, é outro tipo de forma de ação. Posso terminar? A próxima parte aqui diz o seguinte: a força zeta pode pode ser criada por qualquer pessoa, dependendo exclusivamente da vontade desta pessoa. E uma vez que eu quero aplicar a força zeta para ajudar alguém, essa força não será barrada, não será impedida, ela vai atuar. Tá? Então, vontade. Sabe o que é isso? É só querer. Primeira ferramenta básica. Quer de volta ou não? É a força mais poderosa que nós temos, é a força da vontade. Não é nem a força de vontade, é a força da vontade, né? De querermos algo. Tá? Aqui, ó, a vontade é um poder tão grande que em várias linhas ocultistas tem um dos aspectos é a vontade, tá? Porque tudo que o fato de a gente estar aqui, na realidade em qualquer lugar, mas aqui especificamente tu já tem uma vontade direcionada para alguma coisa. A gente imagina que seja para explorar a espiritualidade, para se conhecer, etc, etc. Então a vontade é que faz com que todos os seres até existam, tá? Até mesmo esse bichinho que estava aqui, ele tinha uma vontade própria. Eu não sei qual é a vontade, mas então a vontade é um poder muito grande que a gente pode usar também para o mal, infelizmente. Né? Pois é. Quando a pessoa está em depressão profunda, é porque ela está Sem com a vontade dela. A depressão é um troço muito complicado, viu, Ana? Não, sim, mas uma das coisas que acontece é isso. Ela está sem baixas vibrações, É muito todas grave. as energias, né? É uma situação que a gente deve estudar bem isso aí, o porquê, deve ter várias causas. Essa força ela só age, a zeta, só age na energia matéria, também tem esse nome, azil. Tá? Ela não age nas vibrações, né, da energia, nas emanações da energia orgânica e nas emanações da energia vital. Daí então tem os outros tipos. A força gama, então, é a que vai agir sobre a energia vital, né? Ou chamada também como prana. Né? A mais famosa que o vital, eu acho. Esse pessoal antigo também faz elevar a vibração da energia. Tá? Então consegue acelerar, né, a velocidade dos chakras para absorver. Isso é outra coisa. Uma grande diferenciação na filosofia logosiana. A gente trabalha, né, com 3 tipos de chakras também. Aqueles chakras alinhados aqui. Deixa alguém falar os 3 tipos de chakras, por favor. Puxa dessa cruzada. De absorção, de distribuição e de... Os paranormais. Isso, bonito. Aí, Aprendeu bem. então, os 7 chakras que todo mundo fala por aí é o chakra da absorção, os chakras da absorção. Que absorvem energia vital. Coronário, cardíaco. A minha gangue tá cada vez pior. Ele deu pro tia gincana desse ano. Ah, mas para que quem tá me treinando é ele. Não interessa, quem falou foi tu. merece agora. Fica aqui. Agora o louro foi tu. A maior satisfação é que todos aprendam. Né? Esses 7 Bem chakras resultado. absorvem a energia vital e como é que elas vão chegar em todos os pontos do corpo espiritual, né? Seja o corpo físico ou os outros corpos espirituais. Precisa ter Distribuição.
os chakras da distribuição, assim como nós temos no corpo físico, né, nosso sistema circulatório, por exemplo, né, então... E qual é a medicina que age sobre esses chakras da distribuição? Por esse silêncio me dói. Qual é a medicina que lida com os chakras da distribuição? Não, homeopatia, nós somos homeopatas, né? Nós somos médicos alo e homeopáticos, né? Mas não, é a acupuntura. Qual é os pontos que a acupuntura fala? Dos chakras da distribuição. E as barras de axis também é um desses pontos. Porque as barras de axis têm esse nuance de pontos, né? Um pouco. A gente não tem uma definição sobre isso aí. Uma análise dos mentores sobre isso, mas sim. Tem alguns pontos em comum. Os pontos Na bochecha também tem um chakra aqui assim. Tudo. Assim, se os 7, sim. Tem milhares e milhares. Uma vez eu vi uma pessoa, eu vi aqui e também vi na bochecha. Sim. Mas esses que tu viu aqui eram os chakras da absorção da energia vital. Os outros é outra coisa. O que quer dizer? Os pontos de acupuntura, eles também refletem em outros locais, né? Não é o local que pressiona, tem a compressão também. Ele reflete numa outra região. De pressão eu dou in. Isso, a compressão também é o jeito que chamam, e os meus pontos da acupuntura. Então, não quer dizer que o chakra está ali, naquele ponto, mas apertar ali vai refletir no lugar. Que está outro lugar. Com certeza. Sim. É porque, na verdade, eu agora até estou sendo tratada com auriculoterapia. Eu ia perguntar disso, as pontinhas da orelha. Então, se a gente pegar na orelha, tu tem todas as representações, a representação de todo o restante do corpo, né? Então, se a gente pensar, tudo isso tem a ver com o que a gente fala do micro e do macrocosmo, do acima, né? Que tudo é igual, se representa, então... Hermetismo. Né? Enfim. Acaba de esperar. Mas voltando então para as energias, tá? A osteopatia entra onde nisso? Não sei. Não sei porque eu nunca estudei para Qual é que responder. tá falando? A Osteopata. Também eles contam as coisas. Eu estou Pode ser fazendo, do- mas não sei. Não Pode sei. ser do... Buenas. Então, os chakras, esses principais, absorvem a energia vital. Os chakras da distribuição do metabolismo, né? Então vão fazer com que essa energia se circule, né? Esteja em todos os pontos, tá? E além disso a gente tem os chakras, então, que são os chakras da paranormalidade, que fazem com que a gente, não só no plano físico, né? Porque a paranormalidade não existe só aqui, né? Mas que o espírito possa ter essa capacidade, né? De comunicação, de expressão, de uma série de coisas que é, né, diferente. A gente, claro, voltando, né, mas fazendo mais um parênteses, né, a gente fala que o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele deixa de ter forma. E a gente não consegue imaginar o que é um espírito sem forma, porque a nossa mente aqui é limitada, né? Muito limitada nesse sentido. Então, por mais que a gente imagine sem forma, a gente imagina uma luzinha que é uma forma, né? Então, Uma fumacinha. né? Não dá, né? Não tem como escapar né, dos limites deste cérebro aqui, tá? E aí, como que uma luzinha se comunica com outra luzinha? Nem queira saber. Né? Por isso não tem boca, não tem ouvido, não tem olhos, mas tem chakras de paranormalidade. Então, como que as coisas acontecem? Tá? Então, a força gama, né, ela vai atuar sobre a vibração, então, elevando a vibração da energia vital, acelerando a velocidade dos chakras principais que fazem a absorção desse plano. Então, esses chakras, eles são, né, eles têm uma circulação, como se fosse esses, não é exaustor, porque é ao contrário, né? Um ritmo de Ele gira, né, como se fossem hélices que giram, e ao girar ele puxa, né, essa E cada energia. chakra tem raios diferentes. Tá. O que mais tem é o coronário.
Tem a ver com a especificidade da 1000 raios. energia. O chakra dos 1000 raios. Ele é uma velocidade muito grande. Tem, os outros eu não me lembro agora, alguns são 4 raios, outros tem não sei quantos. Raios hélices. É, tipo isso. grosseiramente, Só ali o é energia ventilador, né? vital. Grosseiramente ali o ventilador. Só que o É um ventilador ele sugador, bota para né? fora. É. Esse é o contrário, ele inverte. Ele é um Ele sugador, o sugador de verdade. energia vital. Então ela também tem 3 cores, a força gama, tá? E daí, dependendo das cores, ela vai agir mais sobre um chakra ou sobre o outro. Vai ser mais eficiente, tá? Se eu souber exatamente aonde que eu preciso, né, atuar. A força gama azul vai agir nos chakras coronário, frontal e laríngeo. Então, essa parte mais superior aqui, tá? A força gama amarela vai agir no kundalini, que é o último. Fica na região do períneo. E a força branca, então, nos outros, no meio, né? Cardíaco, esplênico e umbilical. Mas, na dúvida, tipo, não me lembro, branco. Na realidade, os brancos de qualquer Eu coisa. sempre brinco, o branco puxa o que tem que vir. Qualquer coisa é branco, não precisa ter decorando nada. Vocês estão, tipo, vão ao cinema. Faz tempo que eu não vou ter. Mas se eu usar a força branca, a força gama da cor branca no chakra kundalínico, ela vai agir. Mas não vai agir tão bem do que se eu usasse a amarela. Aprender direito é melhor. Tá? E cada um de nós, como eu acabei de dizer, somos deuses aqui na Terra, está num ambiente fechado, cheio de gente sentindo, mas não consigo respirar, tá mal a coisa. Tu acha que é calor, tu acha que, mas na realidade é como é que se diz? Vibração. Mass, eu não lembrei em inglês, esqueci de português. A bagunça. A bagunça, do ambiente. a mesa, porque em inglês mesa é bagunça. Então, tu imagina tudo branco, o que vai acontecer? Tu vai organizar, é verdade, pela vontade que nós temos. De novo, a força gama é acionada pela vontade. Está tudo pela vontade. Vai tudo se organizar no ambiente e vocês vão também dar um passe em todo mundo, ou seja, essas forças aí. Sem precisar, nós estamos explicando o que acontece, né? Mas vocês fazendo isso vai acontecer tudo isso. Né? E aí, de repente o ambiente vai dar uma tomada por um período de tempo. Né? Mas daqui a pouco o fulano, tu viu o visite, disse que tu não presta, e outro, porque não sei o que, aí já começa tudo o seu caminho. Mas geralmente ele está para ver um filme, teoricamente está mais light. Está pensando nisso. Dá para acalmar brigas com isso. Dá para acalmar, dá Até bater no dente escapar. Sim, principalmente se uma pessoa, aí tu já entrou numa outra cor, que é a cor rosa. Não, mas daí não é força vital. Tá, na outra. Desculpa, já estou indo lá. Tá. Aí nós temos a força vital é branca, amarela e azul. Tá. E aí, por último, a gente tem a força delta, que eu até falei errado antes, tá? Desculpa. É a força delta que age sobre a energia orgânica. A gama é sobre a energia vital. Mesmo mecanismo, vai agir lá nas emanações, aumentando a vibração, né? Dissolvendo. De novo, não transfere energia, não cura, né? Mas ameniza o efeito daquilo. Tá? Isso é uma coisa bem importante. Nenhuma dessas forças vai resolver o problema. Tá? Então, se eu tenho uma magia que está agindo nos meus chakras, eu não estou conseguindo absorver direito a energia vital, eu aplicar uma força gama, alguém aplicar uma força gama em mim, eu não vou desfazer a magia. Eu só vou melhorar temporariamente o mecanismo ali para absorver a energia. Daqui a pouco vai, se eu não tirar a magia, daqui a pouco vai de novo voltar. É um alívio temporário. Tá? A mesma coisa em relação à força lá que age na força na energia matéria. Se eu tiver um defeito, eu vou melhorar a absorção, a vibração ali, mas se a pessoa continua com defeito, daqui a pouco ela vai de novo estar vibrando baixo. Tá?
mesma situação. Não é uma cura. E a força delta faz isso, né? Ela vai agir para melhorar a absorção da energia orgânica, né? Aumentando ali a vibração, mas ela não vai curar a causa daquilo que a pessoa está absorvendo. Se ela está com uma doença, se ela está com algum problema espiritual. Enfim, a mesma coisa, uma não age na outra energia, sempre na sua específica, e todas são acionadas pela vontade. Essa é uma parte das forças que a gente utiliza, são todas forças eletromagnéticas, né? É um tipo dele. Tem outras forças e tem outros recursos que são usados na cura. E a terapia eletromagnética que mais se conhece é a apometria, né, pessoal? Você se lembra da apometria, né? Sim. A apometria, existe centro só de apometria, e existe congresso de apometria, ainda, muito aí. A apometria é uma forma de tratamento espiritual que não é criada. O Dr. Lacerda, médico lá de Porto Alegre, que trouxe. Foi revelada. Dizem que ele aprendeu com xamãs indígenas lá da América Central. Mas isso aí já são histórias que a gente não sabe bem. Não interessa, a apometria existe em alguns centros. O espiritismo, os centros espíritas não aceitam a apometria. E tem muitos centros. A Federação Espírita fala. A apometria lida apenas com essas forças eletromagnéticas, sim. Tá. E tem mas não só essa. São vários. Aí são vários, não são só a força, mas usa muito o lado do eletromagnético. Né? A gente estudou muito a apometria, no período que o centro estava sendo formado, lá em Candelária, quando a gente morava lá, e a gente aprendeu com um mestre de apometria, que até já morreu, o doutor lá de Montenegro, esqueci o nome dele. Você se lembra que a gente falou sobre isso, né? Não era o Lacerda? Não, o Lacerda foi o que... O Lacerda era um médico que recebeu essa revelação, digamos, sobre a apometria. Eu conheci o Lacerda no centro. Eu esqueci o nome dele. Pois é, esqueci. Esse senhor, ele era um médium, né? Um trabalhador de um centro espírita que não era ligado à federação. Porque usava a apometria. Em Montenegro. E ele nos procurou. Porque recebeu do plano espiritual que ele tinha. Na realidade, eu conheci ele quando eu era professor de centro espírita em Candelária, eu fui num congresso aqui em Santa Cruz, no centro espírita daqui, e eu conheci esse homem. Eu me esqueci o nome agora. Como é que pode? E aí conheci, fizemos amizade, blá blá blá, e aí ele chegou e recebeu do plano espiritual que ele, quando eu criei o centro lá em Candelária, aí ele recebeu do plano espiritual que ele tinha que nos ensinar a apometria. Daí ele nos ensinou, e a própria Micaela... Ele ia todos os sábados para Candelária para Tu vê que loucura, né? Porque eram ordens que ele recebeu essa formação, né? Essa preparação a gente usa aqui para fazer no caso a gente usa aqui para fazer a comunicação. Não, Ercílio, não era Ercílio, não era comunicação, a apometria é tratamento. Tá, então o uso do pêndulo ali não tem... O uso do pêndulo é radiestesia, é outra coisa. Peraí, deixa eu explicar. A Micaelos, já era Micaelos? Não era. A apometria é uma técnica de aplicação de forças eletromagnéticas para resolver problemas espirituais externos. É o que a gente faz na proteção. O que acontece? Ela usa, tem vários métodos, né? Ritual. Não, são vários métodos que depois os nossos mentores, eles simplificaram e passamos a usar retrocesso, que é outra técnica, tá? Então tem todo Isso existe aqui no histórico. Mas assim, por exemplo, a
aplicação da apometria clássica, né? O que acontece? Tu precisa de um médium para incorporar, vamos dizer, se for uma obsessão, tá? Um espírito obsessor vai incorporar no médium, o outro médium vai representar a pessoa que está obsedada. Tá? E alguém vai fazer a intermediação ali do tratamento, mais um que faz aplica a técnica. Aí ele faz contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E aí vai fazendo todo a abordagem, né? Então, se for outra coisa, se tiver um aparelho, se tiver uma magia, são formas diferentes. Isso foi antes de 2000, né? Tem coisas que fazem uma certa regressão, que leva a pessoa para um outro período da sua existência e faz isso. Então, tudo sempre usando essa, forças, geralmente usando a contagem, né? E palavras que são chaves, digamos. Aí tu queria fazer uma desobsessão. Esse espírito vai sair daí em nome das forças juntas. Mas só que tudo isso era muito, assim, é muito interessante de assistir, né? Mas para o tratamento de uma pessoa, às vezes era meia hora, 40 minutos. Ou mais, depende da situação. Até toda essa manifestação, tudo isso acontecer, até tu controlar toda a situação, até o espírito sair, enfim. Né? Então os mentores trouxeram uma forma da gente poder aplicar os mesmos princípios da apometria, que são as forças eletromagnéticas, mas que a gente possa ajudar as pessoas de uma forma mais rápida. Né? É o retrocesso. E sem... É o retrocesso. Não, a própria apometria começou a ser... Foi um processo, gente, isso não foi assim. Um processo de algum tempo. A gente foi reduzindo, não precisava da incorporação, e assim mas tudo foi... por ordem do plano espiritual. Vocês começaram a atender assim, sim, não, a gente, na verdade, a gente se deu conta... A gente já fazia isso ali. Que muitos... Os pretos fazem. Exatamente, é um bando que faz. Só não diz 1, 2, 3, 4, né? Mas tá lá, fazendo isso aqui. Inclusive, né? Deixa eu te dizer uma coisa, antes de eu conhecer a Passa a mão. Antes de conhecer a área que eu já tinha criado aquele centro lá em Cadelar, naquela época, tudo a mesma coisa. Eu incorporava, fazia métodos, que as entidades que incorporavam faziam coisas que eu não sabia o que era, mas a gente já viu e faziam. Tá? E depois que esse médium trouxe para nós, ele perguntou como é que a gente fazia. Daí eu comecei a dizer para ele, daí já estava nessa época. Aí, já estou na época que ele estava passando. Sim, quando ele passou já estava. Aí, mas vem cá, vocês já sabem tudo que tinha, porque os mentores já faziam. Ele só veio dar nome à situação. Claro, e enriqueceu, porque daí eu fui estudar para ele. Não é Ercílio Mais, o nome dele Mais? Não, Ercílio Mais é do Ramatiz. Ah, tá, é isso. Ramatiz. Tá? Tá bem na ponta da língua, não sei se o nome. Mas é muito interessante esse livro de apometria. Quem quiser ler, é muito bacana. Eu achava que a radiestesia fazia parte da apometria. A radiestesia, pessoal, a radiestesia é uma coisa muito interessante, porque a radiestesia começou na minha vida com a minha avó. E hoje... Quando eu era criança, ela usava o quê? Deixa eu só fechar aqui falar da radiestesia. Não, só para fechar a lógica, né? Então, depois disso, a gente passou para outros métodos. Um deles era o retrocesso, daí a gente falava... Eu não tenho mais não sei o que dizer retrocesso, enfim. Mas, hoje, acontece tudo isso, só que sem a gente fazer de uma forma mais a contagem. Natural. É a mesma coisa que a gente... as pessoas vêm aqui às vezes e perguntam, né? Vocês não dão passe. Já é dado automaticamente. Né? As pessoas não perguntam isso, se a gente dá passe? Dá. Só que a gente não diz, vamos dar um passe. Né? Eu penso que a gente vai... Quando a pessoa chega aqui, ela já recebe todas essas forças de tudo isso. A pessoa vai a gente ainda estimula. Né? Não tem risco. Então a gente está fazendo o passe, que é o nome de aplicar essas forças vitais, as forças as energias de cura, as substâncias de cura e etc e tal, tudo que a gente faz, né?
Pessoal, é o seguinte, tem tudo. Existe uma coisa chamada história, eu estou falando isso para os jovens. Hoje em dia as pessoas não valorizam a história. E a história, ela é o passado que monta o presente e que cria o futuro. Tá? Bom. Mas eu acho que o nome dele era Ercílio mesmo. Pois é, seu Mas Ercílio. não sem esse sobrenome. Pode ser que seja o seu Ercílio, pode ser. Então, eu tinha contato com a minha avó e ela usava o pêndulo para ver as coisas, eu não sabia o que era aquilo. Tá? Depois, com o tempo, a gente teve contato com quem? Vocês sabem quem é? Não, mas não sabe. Ipenva de Venâncio Soares, aquele grupo de senhoras que a gente ia lá dar aula para elas, estava um grupo de estudo. Instituto de Pesquisa. De Venâncio Soares, elas usavam o pêndulo. Energético de Não sei das coisas, não sei se existe, mas até hoje ainda tem algumas de lá que nos pede ajuda. Há pouco tempo ela me pediu. Tá? Aí nós começamos a usar o pêndulo e os mentores disseram, vocês vão começar por incorporações. Aí começou, isso aí faz quantos anos? Quase 30. Sim. Quase 30 anos que o pêndulo já tinha que ser usado para a gente ter contato com nossos mentores de uma forma rápida. Estou aqui parado conversando com vocês, não precisa ter pêndulo, uso o chuveiro. Tradicional é esse. O tradicional é ali. Para qualquer coisa que tenha peso, tu pode. Mas na ausência dele. Aqui, meu mentor, eu combinei com ele. Pode dizer sim, está dizendo sim. No sentido. Quer falar alguma coisa? No Axis Consciousness a gente usa o corpo também, como pêndulo. Como é que é? A gente usa o próprio corpo como pêndulo. Sim. Não tem muita interferência. Mas o perigo é de tu interferir com o teu lado mental na resposta. Aqui. Perigosismo. Mas então o pêndulo é uma forma mais confiável de tu. É prático, né? Confiável e prático. Tá, o mentor está dizendo sim agora ele vai dizer não, Está dizendo não. Agora ele vai dizer mais ou menos, mais ou menos. Confiável. Agora ele vai dizer adiante, que é muito raro acontecer. Preciso de mentor, por favor, me deixa eu ver sozinho. Vê se vai dizer. Não, eu não posso mexer, mas o adiante é daqui para lá. Ele faz assim, embesado. Embesado. Isso. Isso é muito raro. Talvez também. Muito raro esse tipo de coisa. É quando é algo para depois. O mais legal é que Nós temos o livro, aqui na biblioteca tem um livro que fala sobre isso aí. E a radiestesia é uma ciência radiestésica. Uma ciência tem livros, tem tudo. Tá? Não é do nada. Né? O mais legal é quando eu pergunto, ele fica saciado. Não é Está medicinando. prática, é hora de saber. Na hora de engolir. Embora é confiável, não isenta o médium de questionamento profundo, né? Sacar o que está rolando ali. Mas é confiável Aí nós estamos entrando numa outra coisa que se chama provação. tem que estar atento de qualquer maneira. Tem que estar atento, porque os mentores eles vão te castigar. Esse ponto Eles vão ver se tu confia em nós mesmos. a gente confia. Mas isso que eu estou falando para vocês aconteceu comigo, aconteceu com ela, aconteceu com todo mundo. Eles te botam em prova até os últimos para ver se tu realmente tem a vontade de querer fazer o bem. Na verdade, né, gente, é um conjunto de coisas, né? Aí é que está, assim, quando a gente está falando da espiritualidade, quando a gente está falando de consulta ao plano espiritual, não interessa qual método que tu vai fazer. Tá? Se vai ser o pêndulo corporal, se vai ser o pêndulo, se vai ser outro oráculo, se vai ser a mediunidade com incorporação, enfim, tanto faz. O que tu precisa? Né? Tu precisa ter um bom direcionamento para aquilo, no sentido de tu não fazer um mau uso, leviano, fútil, interesseiro, egoísta, etc e tal, né? Porque daí a gente está falando o quê? De conexão. Tu está te conectando com algo que tu não vê, tu está te conectando com o invisível, com o plano espiritual, com o espírito. Quantidades de luz. Né? Mas como se dá essa conexão? Se dá pela tua mente. O que tem na tua mente?
o que vai se conectar, o que vai achar o encaixe. Eu vou me conectar com um espírito de luz, né? Que confiável, que sério, que vai trazer coisas que possam me ajudar no meu processo ou ajudar outra pessoa no processo que eu estou me propondo ajudá-lo, né? Se eu tiver com essa conexão legal. Por isso que a gente fala aqui o tempo inteiro, né? Para quem trabalha na casa, para quem frequenta, para quem vem estudar, né? Que também é um método, né, da gente buscar uma melhora, de a gente respeitar esses processos. Eu estou aqui, todo mundo já ouviu isso. Ai, vocês nunca usaram isso para jogar na loteria, né? Todo mundo já ouviu isso em algum momento, né? Para alguma coisa semelhante a isso, né? Não, eu nunca usei isso para jogar na loteria. Se eu começar a usar para isso, certamente ele vai deixar de ser útil para aquilo que eu estou me propondo. Ele já não vai ser. Então, porque a conexão vai mudar. Depois para não ficar gastando tempo. Né? Vou botar um mistificador lá. A gente estava o tempo inteiro aqui falando de vibrações, né? Nossos pensamentos geram vibrações. Então, é um conjunto de coisas. Quando a gente diz, usa o pêndulo, consulta os mentores, faz essas coisas dentro da casa, no teu dia de trabalho, de acordo com a organização de qual é a tua tarefa naquele dia, que papel tu tem, porque a gente tem uma egrégora, a gente tem um conjunto de espíritos, né, de entidades que estão aqui preparando esse terreno aqui, né, para que não tenham interferências, para que não tenham não sei o quê. Então, é tudo isso, né? Sou eu e somos nós todos juntos, o local. E tudo tem uma história, como eu acabei de dizer. Quando a gente teve contato com o pêndulo, a gente consultou dezenas de videntes, não foi um, nem dois, foram vários videntes, que eu estava com o pêndulo e perguntava, quem está comigo? Tá o teu mentor, ele é assim, assim, assado. Escreveu no mentor. E o que tem no meu... Tudo eu sempre perguntava, o que tem no meu braço? Luz. Ou seja, era a proteção dele, era ele que estava falando. Eu estou falando, tá? Então era perguntado, tu que está em mentor? Sim. E pode haver uma interferência? Nunca. Lógico, só se tu mudar para o teu direcionamento, começar a usar para a loteria, digamos. Tá? E então foram várias, a gente não faz as coisas assim a moda Miguelão. Assim. Tu estuda, tu procura fazer de forma científica. Quando eu faço isso, no aspecto de uma ciência acima da nossa ciência, a ciência espiritual, do método que a gente está em questão. Então não foi assim, pum, da hora para outra. Foram anos. Não foi um sonho que a gente teve no dia seguinte, a gente... Foi com incorporações, as entidades incorporando e guiando, dando sempre a mesma resposta, a mesma conduta, tanto no pensamento pêndulo, quanto nas incorporações, quanto na psicografia, quanto na... e aí vai, na escrita intuitiva. Coisas avaliadas também dentro de um certo conceito de coerência, né? Com certeza. Sempre é a sensação de vocês. E não é só isso, o resultado disso é maravilhoso. Isso. Né? Ao ponto de tu falar coisas que as pessoas... é isso mesmo, entendeu? Só que eu não estou aí para me mostrar, não estou aí para nada, eu estou aí para... Nós estamos aí para ajudar, não para... Porque uma coisa importante... Sempre quando a gente vê pessoas aqui que passam por provações, né? Eu estou incorporando Jesus, eu estou incorporando Buda, eu estou incorporando... Não interessa quem é que está incorporando. Não interessa quem... Interessa ser um ser de luz, lógico. Tá? Interessa é o que é falado, o que é dito e o que é feito. Quem é? Eu fui isso, eu fui aquilo. Que bom, mas o que importa é o que está se fazendo nesse momento e o resultado disso tudo. E que daqui a tempos eles vão dizer assim, eu estou recebendo do influencer. Jesus passou, para passar. Sobre as energias. Eu quero saber se foi eu, né? Ela não... Tem não sei quantos mil seguidores. Sobre as energias, sobre as forças, a gente usar essas forças não
gasta a energia que está em mim. Não, porque ela não é energia, ela é força. Eu estou organizando lá sem gastar nada em mim. A energia tem uma alta vibração que destrói uma alta vibração que destrói uma baixa vibração. E quebra. Então o único gasto meu é a atenção mental. A atenção mental. Então é degraça, vontade, fazer coisas legais. Nós temos que cuidar muito, nós aqui, terrenos, somos muito frágeis, eu imagino. Em relação a quê? Para fazer esse tipo de trabalho. Não, mas tu não faz há quantos anos tu faz isso? Hein? Tu não faz esse tipo de trabalho? Sim, mas o que aconteceu contigo? Isso é muito complexo. É essa fragilidade. Não. Tu está falando uma coisa que não tem sentido. Porque no momento que tu está fazendo um trabalho desse, tu é protegido. Pois é, exatamente. Mas eu penso que muitos se acham. Ah, bom, aí tu já está entrando noutra sintonia. Isso que tu está falando tem sentido, porque a gente aqui no plano físico, a gente tem uma limitação, como a gente sempre diz, né? A gente olha para as pessoas e não sabe quem elas são. Né? Pode sentir. Olhando, a gente não sabe quem é. Né? É esse sentido aí. E no plano espiritual, nos outros planos espirituais, né, que não no plano físico, a gente tem um pouco mais a visão um pouco mais realista, digamos, sobre as nuances são muito quem é a pessoa. Pequena para se perceber isso. Mas essa fragilidade que tem a ver com as nossas ilusões, com os nossos defeitos, isso aí nos acompanha mesmo depois. Eu não entendo muito o que quer dizer com fraqueza, me explica. Só nós estando aqui, vivendo aqui, nós somos muito frágeis. É um mundo difícil, muito complexo. O senhor está querendo colocar no sentido de ser muito difícil perceber essas coisas? Não. Assim, não. Não, quer dizer que a gente deve ser suscetível a muitas coisas ruins. Bom, pessoal, eu sinto dizer para vocês, desculpe o que eu vou falar. Há muito pouco tempo eu não falava, mas a humanidade em geral não presta. Tu está andando pela rua, tu pode ter certeza que a maioria que está ali não está pensando no outro, está pensando em si próprio. É o egoísmo que predomina. Familiar de vocês, marido, mulher, irmão. O que eu ia dizer filho, em relação à vontade é isso. Porque todo mundo. É uma coisa tão simples. Todo mundo vem para você se queixar do que? Da família. Tudo que é família é igual, são tudo beleza. Porque é a humanidade. Né? Vocês acham que tem gente por aí querendo ajudar alguém? Ou querendo passar por cima de alguém? Olha só, pegando esse exemplo dessas forças, a gente falou aqui da força gama, da força zeta, a gente não precisa pensar com o nome dela. O que a gente precisa? Ter a vontade. Ter vontade de ajudar. Né? Só isso. Nem precisa conhecer isso. Nem que não conhece pode. Então assim, quando tu pensa em ajudar alguém, tu está emitindo automaticamente essas forças. E o básico é isso, né? Se tivesse mais gente com vontade, estava diferente. Não estava o mundo do jeito que está. Não está o Brasil do jeito que está. Há muito tempo eu digo que tem pessoas, a gente tem, infelizmente convive com pessoas, com espíritos, que se a gente dissesse, olha, pisca. Se tu piscar, tu vai ajudar alguém, é capaz da pessoa secar o olho, parar. Espera quem é que vai se ajudar. Exatamente, a pergunta vai ser quem. Vale a intenção, né? A intenção vai ser. A pessoa não precisa nada, ela só precisa piscar, que é o que ela faz o tempo inteiro, naturalmente. Ó, pessoal, nós estamos numa cidade com 130 mil habitantes. Quantas pessoas tem aqui? Infelizmente. Quantas pessoas passaram para Micael, saíram daqui e começaram a fazer um monte de besteira por aí? Que a gente sabe. Em outros centros também. Em outros centros. Coisas que Estou falando estão aí para ajudar, né? Mas é difícil, né? Ousar. Tu acha que é fácil ficar aqui dentro? Não é fácil, né? Não é fácil ficar aqui. Não, eu digo, mas não é fácil, né? Não é apogendo. Que para ficar aqui dentro tu tem que mudar. Não é todo mundo que quer mudar. No primeiro dia mesmo. Tem que ser preparadinho. Mas eles já vão saber, né? Que para ficar aqui dentro vai ter que mudar. Não vai ser a mesma coisa. É que nem história. Tá sofrendo pra mudar sempre. É que nem
história do neófito. O que é neófito? Neófitos são esses novos que estão aqui. São os neófitos, que estão no início. Não assusta os neófitos. Aí o neófito que vai ser uma influenciadora com vários seguidores. Aí o neófito queria entrar no mosteiro e ser um monge. Aí o monge, muito bem, então tu quer ser monge, o que eu preciso fazer? Tu vai lavar todo esse corredor aqui de 100 metros de comprimento. Eu já saí. Eu não dá. Aí eu ia adorar que Aí não dá para contratar alguém. Aí o cara lava tudo, fica o dia inteiro lavando, está exausto. E agora o que tu tem que fazer? Agora tu vai lavar tudo ao contrário. O que eu quero dizer com vocês? Que tudo é sacrifício. Tu tem que mostrar que tu merece onde tu está. Tá? Que não é fácil a porta para abrir. A porta da iluminação é difícil. A porta do desvendar o ocultismo é muito difícil. Tu tem que desenvolver em ti coisas muito além da que tu possa imaginar, que tu possa compreender, que tu possa entender, porque nós vivemos num mundo extremamente ilusório. Os nossos conceitos sociais, nossos conceitos de família que nos colocam na cabeça não existem. Religião não existe. Religião é criação humana. Então, se tu... Aí eu vou àquela frase que eu sempre digo, qual é? Seja na terra, mas não seja da terra. Viva na terra, mas não seja da terra. Krishnamurti. Tá? Viva aqui porque tu está aqui. Mas tu sabe que isso aqui não pertence a ti. Não tem nada a ver contigo. Tá? Ou vocês acham que eu vivo de que jeito? Eu vivo sempre um pouco deslocado. Parece que eu nunca sou daqui. Aí eles dizem lá, todo mundo que se acha que não é daqui, porque realmente não é daqui. Tá? Tinha muito isso, né? Sim. E aqui na Micaelos, o que a gente ensina? A gente ensina que todo segredo está onde? Dentro de nós. É nós. Na verdade, nem é. O nosso inimigo somos nós. Quem é teu inimigo não é o vizinho que te odeia, não é o parente que não sei o quê, não é tu. É tu. Até eu disse para um amigo meu recentemente, não sei o que lá, qual é o que eu tenho que ver com meu pai? Não tem nada a ver com o teu pai, é um instrumento para te melhorar internamente. Os fatos são instrumentos para te ver o que tu tem que melhorar. Vai acontecer, tem uma pessoa que eu conheço que, eu estou aqui no meu emprego, como tem gente que faz fofoca e fala, minha filha, tu vai sair desse emprego, tu vai para outro emprego, vai acontecer a mesma coisa, pior. Dito e feito, a criatura foi para outro emprego, piorou. Aí eu vou para outra, mesma coisa. Porque tu vive na humanidade. O que tu tem que fazer? Compreensão da espiritualidade, saber o que tu é na realidade, saber de onde tu veio, para onde tu vai. E lembrar que tu vai mudar de endereço, mas vai junto. E vai junto. E o amor por tudo, porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Deus, pessoal. Deus é Deus, tudo é Deus, porque Deus é o Criador e é a obra junto. Ele é onipotente e onipresente. No momento que tu tem amor por todos, mesmo aquele que te faz mal, e principalmente por aqueles que te fazem mal, ou tu vê o mal, são seres que merecem a nossa compaixão e compreensão do porquê. Tudo isso que vale, Micaelos, tudo isso que vale estudar a espiritualidade. Não adianta tu ler, ter uma cultura imensa, mas não ter sabedoria. E as palavras são vazias. Voltando ao assunto que nós estávamos lá no início, justificado e injustificado. Palavras são vazias. O que vale são as ações. As intenções. Não, nem as intenções. Comportamento, a ação, né? Mas, claro, tem ações com intenções diferentes, ações parecidas com intenções diferentes, que olhando pode se enganar, mas a princípio, né, o que vale são as ações. Então não adianta a gente dizer eu sou espiritualista e estar ali fora, né, com raiva, com ódio, apontando o dedo e não sei o que lá. Não adianta eu dizer eu sou cristão, eu sou religioso, eu sou o povo escolhido e estou massacrando as criaturas ali. Gente, é terrivelmente triste o que nós estamos passando nesse momento no nosso planeta. Porque não é só ali, não é só em Gaza que está acontecendo isso.
matando a nossa casa. Tem outros lugares aí que também estão dizimando, mas aí ninguém se importa, né? Se não tiver. É que se normalizou, né? Se normalizou. Tipo, é normal a fome na África, é normal a matança na guerra, porque é normal ter guerra, então vai se Normal normalizando. morrer sem crianças, meio criança, normal fazer o quê? Normal estupro, normal assassinato, tudo é Mas normal. quando tudo acontece, fazer o quê? É assim? Acontece. Eu não posso fazer nada. Enquanto tu tá na tua casa tranquilo, tu não vai entender. Eu não estou dizendo que a gente não queira ficar na nossa casa tranquilo, mas tentar ver esse mal que está acontecendo, de pessoas que estavam na sua cidade, é a mesma coisa que um país invadir aqui em Santa Cruz, acabar com tudo, e nós não temos mais casa, a gente não tem mais nada. Tá? Nossos parentes morrendo, nossos filhos morrendo, e tu sem saber o que fazer. E o mundo é muito culpado disso. E todo mundo te virando as costas, ninguém O querendo te mundo receber. podia fazer algo. Olha quanto tempo já passou, 2 anos já, né? Não, 2 anos de Ucrânia. Meses. Desde setembro. Setembro. Outubro. Mas o mundo não era, já foi em outubro, novembro, fazer alguma coisa, cara. Isso não deveria durar mais de uma semana, na verdade. Aí confundem religião, confundem com orgulho, com não sei o que, com local. Não é bem assim a coisa, pessoal. É gente que está morrendo. Muito. Tá? É gente que está morrendo. Tá? A gente, da Micaelos aqui, eu e a Ada, a gente nunca falamos sobre política, nunca falamos sobre nada, porque aqui é outra coisa. Mas o momento é tão terrível. Mas isso não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver com nem religião, nem política. Não que tudo que esteja acontecendo não tenha a ver, mas nós não estamos falando disso. Tem a ver. Nós estamos falando com respeito à vida, com respeito ao nosso semelhante, né? A nossa absoluta incapacidade de julgar, e mesmo que a gente vá julgar a gente enquanto sociedade, enquanto de guerra, vamos julgar pessoas que fizeram isso, vamos julgar o ato terrorista, vamos julgar, mas vamos julgar. Vamos então estabelecer o processo para julgar qual é o caminho, né? Agora, julgar não significa condenar, matar, né? E não, desesperadamente. Aqui, pessoal, hoje eu estava atendendo. Crianças têm a ver com isso. Ah, não, mas o que o ministro americano falou? Tem que matar tudo que é palestino. Criança, principalmente, que vai ser o futuro palestino. O ministro americano. E o israelense também disse que não é para ter nenhuma ajuda humanitária, deixar passar fome, sem remédio, mataram médicos, mataram os principais. Só que, veja bem, quando a gente fala israelense, a gente não está falando todos. Não é isso. Porque muitos israelenses são contra tudo isso. Tá? Então a gente nunca está sendo, preconceito para isso. Não, existe gente que não presta e gente boa em tudo que é lugar. Por favor, entendam que não é. Né? Só que acontece que começa a ver o ódio, aí os que têm ódio. A guerra da Rússia com a Ucrânia também é algo inconcebível, mas não é para defender nada. Mas ainda há um certo equilíbrio de forças ali. Mas a Palestina não tem força. Não é um elefante pulando uma formiga. Não tem. A história da Palestina é uma história muito incrível, pessoal. Em uma semana, eles mataram, eles mandaram mais bombas e não sei o que do que em meses de outras guerras. Em uma semana. Mas os órgãos, nós estamos aqui para resolver os nossos problemas, não é? Em parte, porque não vão resolver. Depois vem os bolsões, né? Assim, eu não tenho esse pensamento. Eu tenho o pensamento que eu vim para ajudar as pessoas. Sim. Eu resolvo os problemas, mas também posso ajudar os outros. Né? Todos vocês que estão aqui estão pensando assim também. Resolver nossos problemas? Claro, nós temos que resolver nossos problemas. Ninguém precisa resolver os problemas. Mas e os outros? A gente não pode. Olha, cara, eu tinha 16, 17, 18, 19 anos, estava estudando espiritualismo. Qual era a primeira coisa que... Veja bem, eu não estou me aparecendo, pelo amor de Deus. Primeira então estou. O que eu penso? Eu estou aprendendo aquilo. Os outros têm que saber que nem eu. Meu primeiro pensamento era ensinar para os outros. Sempre foi. Por isso que eu busquei um monte de conhecimento para um dia poder ensinar para os outros. Isso que eu tento dizer para vocês. Vocês aprendam, a gente aprende, eu ensino, vocês me ensinam, que é tudo como eu disse,
E vamos... Isso chama-se generosidade. Tá, não interessa muito Não, agora. mas é o termo, generosidade, é a gente compartilhar, né? Aquilo que a gente tem. Eu pensava, as pessoas não vão pegar esse livro aqui, não sei daqui, para poder. Não, nós temos que fazer parte disso aí, esse ponto, para buscar a curiosidade dos outros. Né? Por que o pessoal está aqui? O que é a Micaela? O que está aqui? Eu quero saber o que é, eu quero saber o que é a espiritualidade. Então, isso que eu quero, isso que abre, que é isso que nós queremos. Né? Buscar as pessoas. Só que é difícil. Porque em qualquer relação que vocês tiverem social, né, até familiar, vocês tocam nesse assunto, as pessoas viram a resposta e não dão nem papo. Então eu sempre digo, no momento que vocês aprendem espiritualismo, no momento que vocês vêm para cá, infelizmente vocês vão cada vez mais ficar solitários. Porque as pessoas não vão ouvir, as pessoas não vão fazer, e as pessoas pouco vão se deixar. Infelizmente o mundo é assim. Não é para desanimar, é para lutar. A gente para de repetir erros que nos unia também, né? Essas pessoas. A gente tem que se indignar, né? A gente deixa de concordar e... A gente tem que se indignar. E muitas pessoas que tu sabe que fazem o mal ou pensam de uma forma egoísta, não são felizes. Pode observar. Não vai vir depois, né? Elas são infelizes, elas mostram infelicidade com essas atitudes. Com dinheiro, sem dinheiro, com poder. Tá, pessoal? Nós temos que parar porque está ficando tarde. Um beijo para as moças, um abraço para os rapazes, mas pode beijar para os outros.